Olá, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de análise de investimentos e fontes de financiamento. Sou a professora Clévia França, economista, mestre em economia e doutora na área de metodologias para o ensino de linguagens e tecnologias. E quero chamar a sua atenção para a última unidade da nossa disciplina, que vai iniciar tratando dos índices de lucratividade. Vamos aos objetivos. A ideia é apresentar a você todos os conceitos relacionados ao índice de lucratividade, os conceitos, além de toda a parte conceitual, os cálculos envolvidos, situações que viabilizam ou não os projetos de investimento, que é a parte aplicada. E esse conteúdo é extremamente importante para a sua prática profissional. Por quê? Porque ela mostra, a partir daqui, uma análise de viabilidade de projetos de investimento. Então, antes de nós iniciarmos aquela dica de ouro, calculadora, rascunho, lápis, borracha, para não perder um minuto aí da explicação dos cálculos. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos iniciar com a base conceitual de lucratividade. Lucratividade é o indicador que evidencia o quanto uma empresa ganhou em relação às atividades desenvolvidas, seja a venda de determinado produto ou mesmo prestação de algum serviço. Portanto, ela vai revelar qual é o faturamento total. Na prática, a lucratividade, ela indica se a empresa, se o projeto ou determinados setores estão gerando recursos que sejam suficientes para quitar os custos e ainda gerar um lucro para o caixa. Então, pensamos em lucratividade, já nos vem à mente, né? Aquele trade-off entre custos e despesas e receitas. E dessa contraposição, será que foi suficiente para gerar lucro para o caixa do negócio? É importante ainda nós destacarmos que o índice de lucratividade é uma técnica considerada como uma técnica sofisticada de análise econômica de investimentos, uma vez que, como o valor presente líquido, como a taxa interna de retorno, considera o valor do dinheiro no tempo. E qual é o critério de decisão da lucratividade ou do índice de lucratividade? O critério de decisão é aceitar projetos quando o índice de lucratividade é maior ou igual a 1. Caso contrário, caso o índice de lucratividade após ter sido calculado seja menor que 1, o projeto deve ser rejeitado. Então, de acordo com a SAF, o índice de lucratividade, ele se refere ao quociente, ou seja, a divisão entre o valor atual das entradas de caixa e o investimento inicial do projeto, como você observa na nossa fórmula. Então, essa é a equação que vai definir o índice de lucratividade. Nós temos aqui a razão, ou o quociente entre valor atual das entradas de caixa e o investimento inicial. Então, é importante notar que esse índice de lucratividade, ele não é assim tão diferente do VPL ou do valor presente líquido. A diferença é o fato que o índice de lucratividade, ele mede o retorno relativo ao valor atual dividido pelo valor investido. E quando nós falamos de VPL, né, o valor presente líquido, ele é a diferença entre o que vale e o que custa, né, entre o valor presente dos fluxos de caixa e o custo inicialmente gerado aqui, né? Então, veja o quanto é importante e o quanto é parecido. Então, se o índice de lucratividade, ele é parecido com o valor presente líquido, então ele é uma técnica sofisticada de análise econômica, assim como o VPL. Vamos a alguns fatos importantes do índice. Entre as vantagens do método, podemos destacar a facilidade de compreensão e a decisão entre alternativas de investimento baseadas nos maiores
índice, sempre igual ou maior que 1. Outra característica marcante é que ele incorpora o valor do dinheiro no tempo, pois utiliza fluxos de caixa descontados ao custo de oportunidade, ou a taxa mínima de atratividade, como assim denominamos. Mas tem uma desvantagem. O índice de lucratividade, assim como a taxa interna de retorno, ou a TIR, não leva em consideração o volume dos retornos em termos absolutos, mas apenas em termos percentuais. E se o objetivo corporativo é de gerar maiores ganhos absolutos, esse poderá não ser atingido, utilizando o critério de decisão do índice de lucratividade, porque é uma desvantagem. Mas ele pode apontar um projeto mais lucrativo em termos percentuais, que pode gerar em termos absolutos menores retornos sobre o investimento. Então, como todo critério de decisão, como toda técnica de análise de investimento, sempre vai haver os seus pós e contras, os benefícios, as vantagens, mas temos também as desvantagens. Mas para fixar o índice, vamos a um exemplo prático. Nós temos aqui um projeto no ramo de construção civil da construtora Construc S.A., de um investimento inicial de R$ 1.600.000 para a compra de equipamentos a serem utilizados por uma construtora. Os equipamentos mencionados terão vida útil de 5 anos. A projeção para as receitas e despesas do projeto da empresa Construc é apresentado na tabela que nós vamos verificar logo na sequência. Ao final do período, os equipamentos estarão inutilizados, sendo a taxa do imposto de renda de 25% e o custo de oportunidade no valor de 10%. Então, vamos agora aqui analisar a projeção para as receitas e despesas do projeto, certo? Para quê? Porque nós precisamos dessas informações para o cálculo do índice de lucratividade da Construc S.A. Então, nós temos, e vamos estimar aqui, que ao entrarem em operação, os equipamentos obtenham receita de vendas no total de, vamos colocar aqui, no total de R$ 9.150.000. Da onde saiu esse valor, professora? Aqui nós vamos estar fazendo o cálculo, nós estamos calculando as receitas projetadas em 9 milhões. Então, se você começar a fazer o cálculo da receita e for somando todos os valores, você vai chegar a 9.150.000, certo? Então, é exatamente assim. Agora, uma vez que nós já sabemos quais são as projeções de receitas e despesas, vamos pensar o seguinte: no primeiro ano, depois de deduzidas as despesas, o fluxo de caixa antes do imposto será de 950.000, no segundo 950, 800 no quarto ano, 800 no quinto ano e 950 no último ano. Olha só a projeção do fluxo de caixa aqui, Estamos projetando esse fluxo de caixa aqui para os próximos 5 anos. Para calcularmos o índice de lucratividade, nós não precisamos da razão ou do quociente entre o valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial. O investimento inicial nós já temos, R$ 1.600.000. Olha só, voltando aqui no investimento inicial. Mais essas entradas de caixa, nós precisamos trazer a valores presentes, utilizando a taxa de desconto. Então, o cálculo do valor atual das entradas de caixa é obtido utilizando essa fórmula aqui, somatório do fluxo de caixa de cada período. Aqui é o fluxo de caixa do primeiro ano, dividido por 1, que é o fator, mais a taxa elevada ao tempo. Então, vai ser elevado a 1. Aí, eu vou fazer esse mesmo esquema aqui. 1 mais K elevado a 2, depois o fluxo de caixa 3,
1 mais K elevado a 3 e assim sucessivamente, porque eu tenho que trazer esses valores a valor presente. Então, olha só aqui já substituindo na fórmula. O que nós fizemos aqui na fórmula? Estamos transportando os valores, certo? Então, aqui eu coloquei 950 dividido por 1 mais taxa elevado ao primeiro ano, depois ao segundo, ao terceiro, ao quarto e ao quinto ano. Como a taxa apropriada ao risco nós sabemos que é de 10%, vamos substituir, né? Sempre aqui, dividindo por 100, eu vou ter 0,10. Então, substituir na fórmula, ó, 0,10 para todos os períodos. Agora, vamos fazer o cálculo aqui de potência, né? Então, feito isso, ó, nós resolvemos sempre lembrando que você deve resolver primeiro o que está dentro do parênteses, para depois elevar, ó. É 1 mais 0,10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. E veja que eu só estou repetindo os valores das entradas. Resolvido aqui, 1,10 elevado a 1 é 1,10, 1,10 elevado a 2 é 1,21, 1,10 elevado a 3 é 1,31 e assim sucessivamente. Depois que você fizer tudo isso, você vai fazer a razão, né? Vai fazer aqui a razão, certo? Depois a soma e você vai chegar ao valor atual das entradas de caixa em 3.457.818 reais e 27 centavos. Feito isso, já podemos fazer o cálculo já podemos ir direto para o índice de lucratividade, porque no índice de lucratividade, o que nós precisamos? Da soma das entradas de caixa pelo investimento inicial. E isso nós fizemos ao longo do processo. Então, quando você chega aqui, veja, quando você chega exatamente aqui, você já tem toda a formação ou o somatório das entradas de caixa, que você conseguiu através de cada um desses passos, ó. Sempre considerando aqui as entradas de caixa de cada ano, respeitando a taxa considerada no exercício, que é 0,10 ou 10%, né? Eu dividi por 100. Vou fazer aqui, né? Vou elevar esse 1,10 a 1, a 2, a 3, até chegar no quinto período. Feito isso, eu já tenho o valor, efetuo a divisão e chego no valor atual das entradas de caixa em R$ 3.457.818,27. Posso resolver agora? Sim, porque já temos todas as informações. R$ 3.457.818,27 dividido pelo investimento inicial de 1.600.000, nós chegamos aqui ao índice de lucratividade em 2,16. Vocês se lembram do critério de decisão? O critério de decisão é que se estivesse acima de 1, deveria ser então aceito. E nesse caso nós temos, sim, temos 2,16. Então, nós devemos aceitar o projeto, certo? Por quê? Porque ele está mostrando que é um projeto vantajoso do ponto de vista de lucratividade, considerando as entradas de caixa, considerando o valor que foi investido e o retorno. Tranquilo até aí? Te espero na próxima.